Você já ouviu falar de uma HQ que foi autocensurada? Não por violência ou política, mas porque algo nela era errado demais para existir? Em 1993, a editora Midnight Comics lançou uma obra chamada O Último Suspiro, que durou apenas 72 horas nas prateleiras. Todos os exemplares foram recolhidos e queimados, os arquivos digitais apagados e os funcionários obrigados a assinar acordos de silêncio. O comunicado oficial falava em problemas de impressão, mas os rumores entre os colecionadores underground contam uma história diferente. Dizem que quem lia até a página 23 começava a ver coisas que não deveria ver. Hoje, depois de anos de investigação, eu consegui um dos únicos exemplares sobreviventes desta obra maldita. E estou prestes a mostrar para vocês o que a editora tentou esconder a todo custo. Preparem-se, porque essa história vai mudar sua visão sobre quadrinhos para sempre. O que vem a seguir não é ficção, é o relato documentado de algo que desafia a lógica. Este exemplar chegou até mim das formas mais estranhas possíveis. Um ex-funcionário da Midnight Comics, que pediu para permanecer anônimo, me entregou em um envelope sem identificação. A primeira coisa que notei foi o cheiro, um odor metálico de sangue seco que impregna as páginas, mesmo depois de 30 anos. As folhas estão amareladas pelo tempo, mas algumas manchas chamam atenção. Padrões que se assemelham a rostos gritando, especialmente na margem inferior direita das páginas ímpares. Ao folhear cuidadosamente, percebi que certas imagens parecem mudar dependendo do ângulo de visão. O personagem principal, que nas primeiras páginas aparece como um homem comum, vai gradualmente se transformando em algo não humano. A editora alegou que eram defeitos de impressão, mas a progressão é muito precisa para ser acidental. A tinta em algumas partes tem uma textura diferente, mais espessa, quase como... Não, melhor não dizer ainda. Vamos analisar página por página. Página 5. Aqui vemos a primeira anomalia. Os olhos do personagem principal refletem algo que não está no painel. Se você olhar com atenção, dá para distinguir uma figura atrás dele que não aparece em nenhum outro lugar da HQ. Página 12. O cenário começa a apresentar distorções geométricas impossíveis. As linhas de perspectiva não convergem corretamente, criando uma sensação de vertigem. Página 18. Esta é onde os relatos dos poucos leitores originais coincidem. Todos mencionaram sentir uma mudança de temperatura ao chegar nesta página. No canto inferior esquerdo, há uma assinatura quase apagada que diz JM. Nenhum funcionário com essas iniciais trabalhou na Midnight. Página 23. A página proibida. A imagem central mostra o personagem principal de costas, mas seu reflexo no espelho está virado para frente, com um sorriso que ocupa metade do rosto. A mancha marrom nesta página foi testada por um laboratório independente em 2002. Os resultados indicaram a presença de hemoglobina humana tipo AB negativo, um dos tipos sanguíneos mais raros. Como isso foi parar ali? Os registros internos da Midnight Comics contêm relatos perturbadores sobre o dia da impressão. Segundo o diário de operações, a máquina offset parou sozinha exatamente às 3h17 da manhã, quando imprimia a página 23. O técnico de plantão, Richard Barlow, relatou ter visto figuras movendo-se entre as folhas impressas antes de desmaiar. Quando acordou, todas as cópias da página 23 estavam manchadas com um líquido vermelho escuro. O supervisor noturno, James Pettigrew, ordenou a limpeza imediata, mas no relatório médico consta que ele foi encontrado horas depois na sala de máquinas, murmurando repetidamente: "Eles estão nos quadrinhos", antes de ser levado para um instituto psiquiátrico. Curiosamente, nenhum dos 37 funcionários presentes naquela noite continuou trabalhando na indústria de quadrinhos depois disso. Alguns mudaram de cidade, outros entraram em depressão profunda. E todos, sem exceção, se recusam a falar sobre o ocorrido até hoje. Em 2007, um colecionador anônimo submeteu uma página solta ao laboratório forense de Boston. Os resultados foram classificados como anômalos em 3 aspectos principais. Primeiro, a tinta continha traços de um composto orgânico não identificado que reagia à luz ultravioleta, emitindo uma luminescência verde-azulada. Segundo, as fibras do papel mostraram sinais de degradação molecular incompatível com o envelhecimento natural. Terceiro e mais alarmante, imagens de microscopia eletrônica
revelaram padrões microscópicos que, quando ampliados 400 as, formavam rostos humanos em expressões de tormento. O relatório completo nunca foi divulgado, mas cópias vazadas mencionam que os técnicos recomendaram armazenamento em quarentena nível 3 para o material. Quando questionado, o diretor do laboratório simplesmente respondeu: algumas coisas não deveriam ser impressas. A maior mistério envolve a autoria da obra. Nos créditos oficiais consta apenas Equipe Midnight, mas os registros de pagamento da editora não mostram nenhum artista ou escritor associado ao projeto. O estilo artístico não corresponde a nenhum profissional conhecido da época. Especialistas em quadrinhos que analisaram clandestinamente as páginas afirmam que a técnica mistura elementos de escolas artísticas contraditórias, o traço expressionista alemão dos anos 20 com iconografia mesopotâmica antiga. Em 2015, um pesquisador da Universidade de Brown descobriu que certos padrões nas páginas pares, quando convertidos para código binário, formavam uma mensagem repetida: olhe para fora da página. Mais estranho ainda, vários ex-funcionários entrevistados sob condição de anonimato insistem que ninguém na editora lembra de ter encomendado ou aprovado a publicação. Parece ter simplesmente aparecido no cronograma de lançamentos. Dos supostos 200 exemplares vendidos antes do recolhimento, apenas 14 compradores puderam ser rastreados. Seus depoimentos coletados ao longo dos anos mostram padrões assustadores. 100% relataram pesadelos recorrentes nas semanas seguintes à leitura, todos envolvendo um homem de terno branco manchado de tinta, que os observava do pé da cama. 7 leitores desenvolveram fotofobia temporária. 3 tiveram episódios de sonambulismo, onde desenhavam repetidamente a página 23 em paredes. O caso mais extremo foi o de Thomas Greer, um estudante de arte de 22 anos que foi encontrado morto em seu apartamento uma semana após comprar a HQ. Seu caderno de esboços estava repleto de variações da mesma cena, cada vez mais distorcidas, com a última entrada dizendo: ele saiu das páginas. O laudo oficial apontou suicídio, mas o corpo estava cercado por pilhas de papel queimado. Nenhum traço do quadrinho foi encontrado no local. Ao examinar este exemplar pela primeira vez, tomei precauções extremas, luvas nitrílicas, máscara respiratória e uma câmera registrando continuamente. Mesmo assim, no terceiro dia de análise, coisas estranhas começaram a acontecer. Meu equipamento de gravação captou vozes sussurrantes nos intervalos de silêncio. Acordei várias noites às 3h17 exatas, o horário do incidente na gráfica, com a nítida sensação de estar sendo observado. A página 23, que inicialmente mostrava uma cena relativamente comum, parecia ter detalhes novos a cada revisitação, como se estivesse evoluindo. Decidi então fazer um experimento. Deixei a HQ aberta na página 23 em uma sala vazia com uma câmera de movimento. O que a câmera captou nas 72 horas seguintes me fez trancar o exemplar em um cofre à prova de fogo. As figuras na página mudavam de posição quando não havia ninguém na sala, e na mancha de tinta apareciam formações que lembravam dedos pressionando contra o papel do lado de dentro. A seção final da HQ é a mais perturbadora. Enquanto as primeiras 29 páginas contam uma história linear, um detetive investigando desaparecimentos em uma gráfica, a página 30 quebra completamente a narrativa. Em vez de arte sequencial, há apenas um desenho, um corredor infinito de estantes cheias de quadrinhos idênticos, com o personagem principal de costas no centro. O detalhe crucial: em cada cópia da HQ nas prateleiras, o personagem está ligeiramente mais perto do leitor dentro do quadrinho. Na última estante, visível apenas com lupa, ele está com o rosto colado na página, como se estivesse prestes a atravessá-la. O texto na parte inferior diz apenas: você é o próximo leitor. Virá o dia em que estará do nosso lado da página. Quando mostrei esta página a um psiquiatra especializado em percepção visual, ele ficou visivelmente abalado e se recusou terminantemente a analisá-la novamente, alegando que algumas imagens carregam ideias que não deveriam ser pensadas. Depois de meses estudando este artefato, cheguei a 3 conclusões aterradoras. Primeiro, o último suspiro não é ficção. É um registro de algo que a Midnight Comics acidentalmente trouxe à existência. Segundo, a obra parece ter propriedades que desafiam as leis da física,
especialmente em relação à passagem do tempo dentro das imagens. Terceiro e mais importante, existem outros exemplares por aí e eles estão ativos. Se você algum dia encontrar uma cópia, não a leia, não a queime, não a guarde. Entre em contato imediatamente com autoridades especializadas. Quanto a este exemplar que tenho, decidi que ele precisa ficar trancado, mas não destruído, porque se há uma chance, mesmo que mínima, de que haja pessoas presas nessas páginas, alguém precisa tentar ajudá-las. Esta foi a história de O Último Suspiro. Espero que seja a última vez que preciso falar sobre ela, porque desde que comecei esta investigação, tenho notado algo estranho. Às vezes, no canto do meu olho, vejo movimento nas prateleiras atrás de mim, como se algo estivesse se reorganizando sozinho. E pior, quando viro para olhar, sempre tem um livro ou objeto ligeiramente fora do lugar, como se algo tivesse saído de lá rapidamente. Mas isso deve ser só minha imaginação, certo? Pausa prolongada, certo?